eleitorais 0601-556 e 0601-558, Andradina, São Paulo, de relatoria do ministro Carlos Orbach, com pedido de vista por mim formulado. São agravos interpostos contra a decisão que negou seguimento a recursos especiais, mantendo o acórdão regional que julgou improcedentes ações de investigação judicial eleitoral propostas com fundamento em fraude à cota de gênero nas eleições de 2020. Eu faço um rápido histórico do caso. Na sessão de 23 de fevereiro de 2023, o relator deu provimento aos agravos e aos recursos especiais, julgando procedentes os pedidos formulados nas ações de investigação judicial eleitoral. Na sequência, pediu vista a ministra Maria Cláudia Bucanelli Pinheiro. O julgamento foi retomado na sessão de 18 de abril de 2023, quando a ministra Vistora divergiu parcialmente do relator apenas contra a sanção de inelegibilidade, propondo ainda a fixação de entendimento no sentido da obrigatoriedade de inclusão dos dirigentes partidários como litisconsortes passivos necessários nas AISes fundadas em fraude à cota de gênero a partir das eleições de 2024. Antecipei pedido de vista que trago agora. Não votam o ministro Floriano de Azevedo Marques e também não vota o ministro André Ramos Tavares, uma vez que o ministro Carlos Orbach é do relator. Aqui, colegas, como eu disse, são duas ações de investigação eleitoral ajuizadas pelo Ministério Público Eleitoral e pelo PTB contra candidatos ao cargo de vereador vinculados ao demonstrativo de irregularidade, ao DRAP, do Partido Progressistas e Avante, por suposta fraude no cumprimento da cota de gênero. Eu pedi para distribuir o voto, eu vou resumi-lo. Nós aqui constantemente, e se não toda, quase toda a sessão, temos um caso de fraude à cota de gênero, demonstrando a relevância da atuação da Justiça Eleitoral para o efetivo cumprimento da cota de gênero de candidaturas feministas. Aqui nós temos os elementos suficientes nos autos para relevar a intenção que houve realmente para se burlar a norma do artigo 10º, parágrafo 3º da Lei 9.504. E cito aqui jurisprudência desse tribunal, várias jurisprudências. Inicialmente, o que se discute é o registro fraudulento das candidatas Maria Borges Pereira Liberal, filiada ao Avante, e Vitória Maria Quirino, filiada ao Progressistas, como disse, elas no município de Andradina. A moldura fática do acórdão, corroborada pelas informações trazidas pelo eminente relator, são incontrovérsias os seguintes fatos a respeito, primeiro, da candidata Vitória Maria Quirino. Obtenção de votação gerada, é mais um tradicional caso de votação gerada, nem ela votou nela mesma. Ausência de abertura de conta bancária e de apresentação das contas à Justiça Eleitoral. Elaboração de flyer em formato digital e divulgação para duas amigas via aplicativo de mensagem ou WhatsApp. Ou seja, há existência cabal de provas da fraude eleitoral. A prova de que a candidata, não há nenhuma prova de que a candidata realizou qualquer ato de campanha, e mais do que isso, nem ela, como disse, votou nela mesma. A candidata Maria Borges Pereira Liberal, da mesma forma, teve votação zerada, ausência de atos de campanha, inexistência de gastos eleitorais, ou seja, da mesma forma que em nenhum dos dois casos me parece que há qualquer dúvida sobre a fraude. Há ainda o depoimento de Paulo Sérgio dos Santos, presidente do partido, ao relatar a inclusão da candidata como forma de evitar a renúncia de dois candidatos homens. Ou seja, ele mesmo disse na contagem partidária, se uma renunciasse, teria que tirar dois homens para dar os 30%. Então não há nenhuma dúvida, e também não houve dúvida em relação à divergência. Aqui me parece que
relator e a ministra Vistora concordam. A divergência aqui entre o ministro relator e a ministra Vistora diz respeito à inelegibilidade dos investigados, na medida em que é caracterizada a fraude e, consequentemente, comprometida a disputa, a consequência jurídica seria a cassação dos candidatos vinculados ao DRAP, independentemente de prova de participação, como nós já definimos aqui, a inelegibilidade daqueles que efetivamente praticaram ou anuíram com a conduta e a nulidade dos votos obtidos pelo partido. À época era possível a coligação com a recontagem do cálculo dos quocientes eleitoral e partidários. Então, é aqui que há a divergência, e eu aqui aponto 2 pontos e peço atenção para o primeiro ponto, que é inclusive uma divergência também em relação ao eminente relator. As ações eleitorais foram julgadas procedentes na primeira instância com imposição, entre outras sanções, de inelegibilidade aos dirigentes partidários, Wellington Regis Pereira Liberal e Paulo Sérgio dos Santos. Contra o decreto condenatório foi interposto recurso eleitoral exclusivo dos investigados. Ou seja, na primeira decisão de primeira instância, não houve aplicação de inelegibilidade às candidatas. Só houve aplicação de inelegibilidade aos dirigentes partidários. E não houve recurso contra isso. Repito, contra o decreto condenatório, e transcrevo no voto, só foi interposto o recurso eleitoral dos investigados. Ou seja, não houve nenhuma insurgência dos autores contra a sentença prolatada pelo juízo, que não aplicou inelegibilidade específica às candidatas Vitória Maria Quirino e Maria Borges Pereira Liberal, em que pese todo, eventualmente, a nossa jurisprudência, no caso, em tese analisado, seria o caso da aplicação da inelegibilidade. O que ocorre é que o juiz de primeiro grau não aplicou, e ninguém recorreu em relação a isso. Ou seja, em relação a elas, houve o trânsito em julgado. Não sendo possível, posteriormente, agora sem nenhum recurso, à época, que nós possamos aplicar a inelegibilidade. Por isso que nesse ponto eu divirjo tanto do relator quanto da eminente ministra Vistora. Somente após o julgamento do recurso, então, houve o recurso a partir da improcedência da ação, aí que o Ministério Público e o PTB ofereceram o recurso, mas levantando uma questão que já havia lá atrás precluído. Não havia mais possibilidade da discussão da aplicação. Certo ou errado, o juiz não aplicou a inelegibilidade e não houve nenhum recurso. Então, as candidatas, em nenhum momento processual na origem, seja em primeiro grau, seja em recurso, seja em segundo grau, as candidatas foram condenadas à pena de inelegibilidade. Nem o Ministério Público, nem o PTB se insurgiram contra a sentença de primeiro grau. Não seria possível, em que pese o reconhecimento da fraude à cota de gênero, não seria possível agora, no Tribunal Superior Eleitoral, aplicarmos algo que nem o autor pediu mais, via recurso, nem o Ministério Público. É porque o juiz aplicou a inelegibilidade somente a Wellington Regis Pereira Liberal e Paulo Sérgio dos Santos, aos dirigentes partidários. Aqui também é importante citar, que, como eu disse, que a ausência de sanção a elas restou estabilizada pela preclusão. Então, nesse ponto eu divirjo, não vejo. A fraude foi constatada em primeira instância? Foi constatada em primeira instância. Só que a aplicação da sanção foi somente em relação aos dirigentes partidários e não em relação às candidatas. E ninguém recorreu disso, obviamente, me parece não ser possível agora o Tribunal Superior Eleitoral aplicar essa sanção. Ainda,
Por outro lado, essa é outra questão, eu peço todas as vênias à eminente ministra visitora, mas divirjo da proposta de fixação da tese no sentido da obrigatoriedade de inclusão dos dirigentes partidários como litisconsortes passivos necessários nas ações de investigação judiciais e eleitorais fundadas em fraude à cota de gênero a partir das eleições de 2024. A exigência de litisconsórcio passivo necessário somente se faz, sabemos todos, quando é indispensável para que as partes integrantes da relação jurídica de direito material possam ser processadas. Isso implica dizer que a ausência deles na relação processual gera nulidade insanável. Nós iremos, ao meu ver, pedindo novamente todas as vênias, iremos criar uma situação de insegurança para as eleições do ano que vem, quando toda a jurisprudência nós estamos construindo para combater a fraude de gênero, nós teremos uma novidade, uma obrigatoriedade daqueles que ingressassem com a ação procurarem os dirigentes partidários, identificarem todos os dirigentes partidários. A ausência de um dirigente partidário acabaria gerando a nulidade da ação e nós estaríamos dando um passo atrás no combate à fraude de gênero. Nada impede, e esse caso mostra exatamente isso, nada impede que aqueles que forem propor a ação proponham também contra os dirigentes partidários, já que os condenados foram os dirigentes partidários, em primeira instância. Agora, a exigência de um litisconsórcio passivo necessário poderia, a meu ver, gerar um prejuízo muito grande ao combate à fraude da cota de gênero, dada a dificuldade da identificação de todos os envolvidos e do tumulto processual que faria surgir com essa exigência. Então, eu peço novamente vênia à ministra visitora, mas aqui eu acompanho o relator para dar provimento aos agravos e recursos especiais, julgando procedentes os pedidos formulados na ação de investigação judicial eleitoral, mas divergindo parcialmente para estabelecer a sanção de inelegibilidade a Paulo Sérgio dos Santos, presidente do Avante, que foi condenado em primeira instância, e aí houve recurso. O Wellington Liberal, eles foram condenados em primeira instância, em segunda instância eles foram absolvidos, e aí o Ministério Público e o PTB ingressaram com o recurso corretamente, no momento correto. Mas eu afasto a declaração de inelegibilidade das candidatas Maria Borges Pereira Liberal e Vitória Maria Quirino, em que pese a ocorrência da fraude, elas a elas não foi aplicada em primeira instância e não houve recurso como voto. Voltando à sequência normal, como vota o ministro André Ramos, não, o ministro André Ramos Tavares não vota, como vota a ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente, cumprimentando mais uma vez, dessa vez a ministra Maria Cláudia, que não estava quando apresentei meus cumprimentos a todos do tribunal. Eu estou acompanhando Vossa Excelência. Na discussão havida, a novidade foi trazida exatamente pela circunstância de a ministra ter proposto uma inovação. Eu peço todas as vênias, mas desde naquela sessão mesmo já tinha me curvado no sentido exatamente de não achar que esta tese pudesse ser aplicável, até porque é contra tudo que nós estamos aplicando e tudo que nós estamos tentando como um avanço no sentido de trazer a igualdade com responsabilidade de mulheres e homens que sejam candidatos que precisam de se comprometer. Portanto, não posso me pôr de acordo e, neste caso, o afastamento se deve a questões processuais e não substanciais. Ou seja, estou acompanhando no ponto de divergência de Vossa Excelência, presidente, exatamente pela circunstância de que aqui não estamos adentrando e nem estamos cuidando de um assunto que não tendo sido cuidado em primeira instância pela ausência de apenação ou de aplicação da inelegibilidade, que nós consideramos não pena, mas enfim, não tendo havido esta conclusão judicial, não houve o recurso devido e por isso não é em sede de agravo no recurso que nós poderíamos fazer. Por esta razão, eu estou, como Vossa Excelência, acompanhando o relator, salvo no ponto em que Vossa Excelência destaca relativamente à ministra Vistora,
e no ponto também de divergência com o ministro relator. Como voto, presidente. Agradeço, ministra Carmen Lúcia. Ministro Nunes Marques. Renovo os cumprimentos a todos e mais especialmente à ministra Maria Cláudia pela proposta, né, feita em que Sua Excelência nos traz a preocupação de que, em grande número, essas fraudes são fruto de um engendramento dentro das comissões do Diretório Municipal e assim sucessivamente nos entes subnacionais. A minha preocupação, e já foi compartilhada pelos que já proferiram seus votos, são as hipóteses em que não há participação. Então, nós teríamos que, obrigatoriamente, inserir como litisconsórcio passivo todos os dirigentes, mesmo diante de uma constatação de que não há nenhuma participação. Então, para se buscar uma solução mais justa, e aí eu comungo da preocupação de Vossa Excelência, que vem consolidar, né, mais ainda esse entendimento, de lembrar os autores que promovem essas ações que sempre que há, pelo menos, a desconfiança da participação, eles estão livres para inserir no polo passivo os dirigentes. Mas se partindo de quem maneja a ação já se tem a consciência de que não há engendramento e que isso foi feito de uma forma sem a participação do diretório, não haveria por que colocar-los no polo passivo, exigir a citação e, como bem lembrou o presidente Alexandre de Moraes, talvez até procrastinar a marcha processual de uma forma que nós não conseguimos projetar quanto tempo duraria um processo com tantos envolvidos. E também concordo com o ministro Alexandre de Moraes em relação à incidência da sanção de inelegibilidade. Como bem pontuou a nossa vice-presidente, por uma questão processual não está sendo aplicada. Isso é bom frisar, não houve nenhuma mudança de entendimento, né? No caso dos autos, há uma especificidade que a matéria não foi devolvida. Então, essa matéria transitou em julgado ainda no juízo de primeiro grau. Então, com essas considerações, eu acompanho o voto do relator com essas pequenas divergências. Como voto, senhor presidente. Agradeço ao ministro Cássio Nunes Marques. Ministro Benedito Gonçalves. Obrigado, presidente. Renovo também a saudação a esse tribunal, em especial agora a ministra Maria Cláudia, que tem assento nesse julgamento. Em relação ao processo, acompanho o relator no tocante ao reconhecimento da fraude, dando provimento ao recurso. A divergência, eu acompanho Vossa Excelência e ministra Maria Cláudia no tocante às sanções. E no tocante a litisconsórcio, que foi a tese levantada pela ministra Maria Cláudia, eu adiro aos votos anteriores e peço venha a Vossa Excelência para rejeitá-la. Como voto? Ministro Raul Araújo. Minha tendência, no caso, era acompanhar a parcial divergência apontada pela eminente ministra Maria Cláudia Buchaneri, que cumprimento e digo a nossa alegria de tê-la de volta à bancada desse julgamento. Mas a questão processual que Vossa Excelência nos traz me parece intransponível. Então eu peço venha ao eminente relator para acompanhar o voto de Vossa Excelência, que também é parcialmente divergente. Obrigado, ministro Raul Araújo. Eu proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, deu provimento aos agravos e aos recursos especiais, julgando procedentes os pedidos formulados nas ações de investigação judicial eleitoral para 1. Decretar a nulidade dos votos recebidos pelo Partido Progressista e pelo Avante nas eleições proporcionais de 2020 no município de Andradina, São Paulo. 2. Cassar o respectivo DRAP e, por consequência, o diploma dos candidatos a ele vinculados.
3. Determinar o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário. 4. Declarar a inelegibilidade de Paulo Sérgio dos Santos e Wellington Liberal, afastando a inelegibilidade de Vitória Maria Quirino e Maria Borges Pereira Liberal. O tribunal, ainda por maioria, rejeitou a fixação de tese no sentido da obrigatoriedade de inclusão dos dirigentes partidários como litisconsortes passivos necessários nas ações de investigação judiciais eleitorais fundadas em fraude à cota de gênero. Nos termos do voto do ministro presidente, vencidos parcialmente nos termos de seus votos, o eminente relator e a ministra Maria Cláudia Lucanelli Pinheiro. O tribunal determina ainda a execução imediata do acordo, independentemente de publicação. Eu mesmo redigirei o acordo, porque foi, além do vencedor, foi o primeiro voto após o relator. Agradeço a ministra. Bom, gente, nós, Grupo Folha Regional, encerra aqui essa transmissão ao vivo, né? Nós transmitimos aqui do YouTube, tá? Não é a transmissão, não foi ao vivo. Essa decisão foi dada agora no final da tarde pelo Tribunal Superior Eleitoral, que afasta, né, os vereadores Luiz Gustavo Marão Calestini e também o vereador Jonilcio, o Careca da Natação, que respectivamente, né, são dos partidos aqui do Avante e qual que é o outro partido, Luiz? E o Progressistas, de Andradina. Muito obrigado, gente, uma boa noite a todos.